eu fui citado aqui anteriormente, e sou discente do curso de Engenharia da Computação também, do 8º período, e sou um dos voluntários aqui, das pessoas que acompanham a equipe do projeto, certo? Então, referente a essa parte de resolução e atividades práticas do curso, vocês vão estar comigo. Então, referente ao projeto, a atividades futuras, a gente vai se ver bastante aqui, certo? Então, o intuito dessa aula de hoje é a gente revisar um pouco os conceitos que foram vistos até então, que foram os conceitos de função recursiva e estrutura condicional, certo? Então, a gente vai trabalhar com esses 3 conceitos hoje e, de começo, eu gostaria de revisar um pouco com vocês esses conceitos e para tentar entender melhor e fixar melhor. E a ideia de trazer exercício, né, para a gente estar resolvendo aqui, explicando a lógica por trás dela, é justamente a gente fixar melhor a partir da prática. Pois a programação tem muito disso, né? Tipo, você mesmo sabendo a teoria de como funciona aquilo ali, teoricamente, o que importa no final é você saber aplicar aquilo. Então, praticar é muito importante. E eu vou trazer um pouco da minha lógica para resolver alguns exercícios e esse tipo de coisa, certo? Eu vou compartilhar minha tela aqui agora. Todos me ouvem bem? Manda um joinha aí, tá, joia. Todos conseguem ver minha tela? Outro joinha. Maravilha. Então, pessoal, bom dia, novamente. Vamos lá. O primeiro conceito que a gente viu foi relacionado a variáveis, né, e os seus tipos. Então, a gente tinha inteiros, strings e uma infinidade de coisas que, no Python, isso acaba sendo meio que irrelevante a certo nível, já que, por possuir uma característica que a gente denomina de fracamente tipada, ela meio que vai se moldando ao valor que você coloca. Então, em Python, eu posso ter uma variável chamada letra que recebe um número qualquer. Então, isso aqui não é muito intuitivo, né? Mas pode ocorrer. Então, ele vai se adaptando. Pode ser um texto, que vai ser denotado por strings, um string no caso, vai ser denotado por aspas, pode ser duplos ou aspas simples. E esse nosso texto, ele vai estar nesse formato. Então, sei lá, digamos que eu tenho um texto, chamo de ASCII, certo? Já números, a gente vai ter somente um número. Pode ser um número flutuante, então a gente vai ter adicionando ali um ponto e por aí por diante. E essas variáveis por si só, elas não servem de muita coisa para a gente, né? A gente precisa quer realizar algum processo com elas, quer realizar uma transformação com esses valores e obter um valor desejado para algum tipo de, digamos que, algum tipo de finalidade, certo? Então, para esse tipo de casos, nós temos as funções. O que são as funções? As funções, basicamente, elas recebem uma entrada aqui, certo? Então, a gente tem um input e a gente tem uma saída, que é o que a gente deseja. E aqui na nossa função, ela vai estar toda a nossa lógica para conseguirmos o valor que a gente quer. Então, digamos que eu aqui queira verificar se o número dele é par ou ele é ímpar. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso, aqui, dar uma entrada do valor que eu quero medir se ela é par ou se ela é ímpar, e nossa função, ela vai verificar isso para a gente e trazer uma saída. Então, bora ver como na prática seria isso, certo? Então, a princípio, como é que a gente cria a nossa função, né? A gente tem aqui o nosso def, que é uma palavra designada para a construção de funções no Python. A gente descreve, dá um nome para a nossa função, certo? Então, nossa função aqui, a gente pode dizer, sei lá, verifica par ou ímpar. Então, novamente, né? É importante vocês darem um nome bem descritivo para nome de variáveis e coisas do tipo, porque futuramente, digamos que você crie seu código e você queira verificar o que é que aquele código faz e coisas do tipo. Então, você ter um nome descritível para a sua função, variável e assim por diante, é interessante para você ter essa legibilidade, entendeu? Você entender o que está acontecendo ali. Você bater o olho e, pô, você que está aqui calcula, você verifica se o número é par ou se ele é ímpar, certo? Então, quando vocês estiverem construindo seus códigos, evitem usar variáveis, sei lá, às vezes tem um pessoal que usa, faz sentido até no contexto, variável com nome de x, y e tudo mais, mas muitas vezes isso não descreve muito o que seria aquela variável, então, se outra pessoa pegar aquele seu código e for ver, pode ser que ela não entenda, ou até mesmo você no futuro, depois, tipo, passar um tempo, voltar, quando você vai olhar ali, não vai entender nada, entendeu? Então, se atentem a dar nomes descritíveis para as suas funções variáveis. Oi, Elson. Bom dia.
Bom dia. Você pode dar um zoom melhor na tela? Porque tá muito pequeno. Posso sim, obrigado. Viu? Tá melhor agora? Melhorou. Valeu. Então, pronto. Outro ponto importante para se atentar no Python é justamente a questão da indentação. Pela sintaxe do Python, a sintaxe seria tipo a forma que você escreve o código para ele entender. Você tem que determinar um espaço para delimitar o escopo. E novamente, clareando o que seria o escopo, né? O escopo, a gente vai ter aqui nossa aplicação central, certo? Que seria nosso código main aqui, nosso código principal. E aqui dentro do nosso código, pode ser que a gente tenha várias funções, funçãozinhas pequenas, certo? E cada função específica, ela vai executar uma rotina específica. E dentro dessas funções, nós vamos ter variáveis, certo? Tanto dentro da função, quanto fora dela. E os que estão dentro da função, elas vão ser, simplesmente existirão dentro da função, em vários casos. Elas podem ser criadas, manipuladas e até mesmo ser retornadas pela função, mas muitas delas vão existir somente dentro desse escopo aqui, central, certo? E já tem outros tipos de variáveis que a gente vai declarar elas logo aqui, no escopo central, no escopo principal, e a gente vai ter acesso a ela a todo o decorrer do nosso código. Então, por exemplo, se eu declaro uma variável x aqui igual a 10, no nosso escopo principal, essa função aqui, tanto essa função quanto essa função, vão ter acesso a essa variável, certo? Mas, se eu criar uma variável aqui dentro, chamado y, uma variável y, que recebe um valor, sei lá, 20, se essa função aqui embaixo tentar chamar essa variável y, por questão de escopo, ela, se não tiver um método de return, ou se ela não chamar essa outra função aqui de cima, ela não vai ter acesso a esses valores de y que a gente tem aqui da outra função, certo? Então, eu não sei se eu estou um pouco rápido, se eu estiver rápido, vocês podem levantar a mão aí, abrir o áudio e falar, mas qual é a ideia? A gente tem um escopo principal, certo? Nosso escopo, a gente consegue declarar variáveis, e essas variáveis vão ser acessáveis por qualquer método dessa nossa aplicação, desse nosso código aqui, certo? Principal. Mas já variáveis que são criadas e modificadas dentro de funções, elas podem ser delimitadas a existir somente a funções. Pode ser que elas possam ser retornadas e reutilizadas por outras funções, até mesmo no código principal. Mas na ideia, se eu crio ela aqui e vou usar somente aqui, ela vai pertencer a esse escopo local. Então aqui a gente tem um escopo local, e aqui a gente vai ter um escopo global, certo? Então, acredito que isso tenha ficado claro. E a gente pode voltar aqui, que é o que a gente estava falando. Então, dada a síntese, a gente determina o escopo em Python com base no espaçamento que a gente tem entre a ponta inicial e o nosso trecho de código. E a gente dá nosso espaçamento aqui. O mais próximo do começo vai ser como se fosse uma hierarquia, vai ser referente à nossa função, e a sequência vai ser nossa instrução. Então, como é que a gente faz para verificar se o número dele é par ou é ímpar? A gente tem uma função e ela recebe justamente um número, certo? Ela recebe um número, que é o número que ela vai verificar. E, inclusive, tem até uma colinha aqui, mas a gente vai usar, isso é do Google Colab. A gente pode verificar com um estrutura condicional. Se o número ele for divisível por 2 e o seu módulo for igual a 0, lembrando, o que seria essa porcentagem aqui em Python? A gente tem os operadores, né? Tem os operadores padrões aritméticos, a gente tem multiplicação, divisão, que é a barra, temos a soma, subtração, potenciação, são a multiplicação 2 vezes, aqui a gente bota o valor que a gente quer elevado, e assim por diante. E já a porcentagem, ela nos retorna o resto. O que seria o resto? A gente divide um valor, digamos que, sei lá, 7 dividido por 3. A gente consegue dividir o 7 por 3, isso vai nos dar por 2 ali, e vai dessa forma. A gente tem aqui um 7, a gente quer dividir ele por 3, a gente vai ter aqui que é 2, 7, 6, sobrando aqui 1. Esse aqui seria o resto. E esse é o valor que vai nos retornar quando a gente usa esse operador de porcentagem, que é o operador de resto. Então, a gente verifica, aqui nesse caso, se o nosso valor ele é divisível por 2. E se ele for divisível por 2 e tiver resto igual a 0, a gente tem que esse número ele é par. Certo?
Já o caso contrário, que seria o else, se não, o número vai ser ímpar. Eu vou aproveitar aqui. Então, o que é que a gente fez aqui? A gente criou uma função, a gente atribuiu um nome a ela, a gente inseriu os parâmetros que a gente quer que sejam calculados, montamos toda a lógica envolvendo a nossa função com estrutura condicional. Lembrando que a estrutura condicional ela é dividida entre, nós chamamos aqui as instruções de if, elif e else. If, no caso, se o número tiver hash igual a zero, ele for dividido por 2 tiver hash igual a zero, então o número é par. Caso contrário, else, a gente vai ter que o número é ímpar. E tem duas formas de verificar isso. A gente pode declarar uma variável chamada criar uma entrada para o usuário digitar um input e botar um textinho legal, quiser digite um número. O usuário vai digitar. E, certo, eu tenho esse meu número aqui, mas se eu rodar, digitar o número 5, não acontece nada. Por quê? Eu tenho a minha função declarada aqui, entretanto, eu não estou chamando ela. Ou seja, eu não estou utilizando ela, entendeu? Como é que eu faço para utilizar uma função em Python? Como é que eu faço para chamar a função que eu acabei de criar em Python? Então, a gente precisa... É simples, na verdade. A gente chama o nome dela verifica par ou ímpar, e a gente passa o valor que a gente quer. Aqui a gente está construindo nossa função, e aqui embaixo a gente está chamando ela, está utilizando ela de fato. Então, agora a gente consegue verificar se está funcionando tudo certinho. A gente digita aqui um valor, digamos que, sei lá, apertei Enter, perdão, pessoal. 8. E 8 é o número par. A gente pode verificar, né, testar se está realmente funcionando. 7 é um número ímpar. Então, com isso, a gente consegue verificar que está funcionando. E qual foi o intuito de construir essa função? Determinar como é que se cria uma função de fato em Python, verificar como ela é feita, assim, no caso. Ela tem um nome, ela possui um parâmetro, e dentro dela vai estar tudo sua lógica. E aqui a gente pode usar todas as estruturas disponíveis em Python para construir a nossa lógica, certo? Então, nessa aula, eu queria propor que, sei lá, a cada exercício a gente tivesse uma abertura para diálogo, caso alguém tenha alguma dúvida. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu fiz até agora, pode falar agora, se não, pode mandar um joinha aí. Um float, boa pergunta. Como a gente está trabalhando como inteiro aqui, se a gente inserir um valor de float, provavelmente ele vai arredondar para baixo. Então, digamos que a gente passe 5.2, ou dá um erro. Mas, no geral, o que aconteceria é que ele deu aqui, né, em valor literal inválido para inteiro, da base de 10. 5.2 não é inteiro. Então, a gente teria que modificar toda a nossa estrutura de código para aceitar um float e fazer toda essa verificação. Então, sei lá, eu botei o float agora de entrada, digamos que eu bote 2.0 e aperte Enter. 2.0 é par. Não sei o que aconteceria se eu botasse 2.5. Vamos ver. 2.5 é ímpar. Ímpar por quê? Quando ele pega um valor de float, eu acho que quando ele vai considerar aqui, ele faz um arredondamento, ele deve estar fazendo um arredondamento aqui para cima, entendeu? Então, é uma questão importante também de se atentar quando você estiver construindo sua função e lidando com as suas variáveis, manipulando elas, que seria justamente a questão do tipo da variável, pois pode acontecer algumas incoerências, entendeu? Então, no Python e diversas linguagens tem uma coisa chamada casting, onde a gente vai definir ou trocar um tipo de variável, o tipo que aquela variável vai ser. Então, aqui, quando eu coloco float, eu estou definindo que essa variável é como se eu estivesse fazendo um casting, que é justamente definindo a variável, passando ela agora a ser um float. Mas eu posso também fazer isso aqui, ó. Simplesmente jogar um input e verificar. Então, sei lá, se eu jogar um 4 aqui, vai dar erro. Porque o padrão, o input, ele recebe os valores como se fosse um string, entendeu? Então, um string não tem como a gente verificar se tem hash, entendeu? E é o que ele diz aqui, não tem argumentos para converter string durante a formatação. Então, é importante vocês se atentarem a isso, entendeu? Acredito que eu devo ter respondido a pergunta. Ficou claro agora? Tá, joia. Um momento, pessoal, vou beber água aqui rapidinho. Então, voltando, né, aqui, a gente, fora as nossas operações aritméticas padrões que a gente tem, né, como eu falei até então, nós também temos as estruturas funcionais relacionadas, tipo, como é que se diz? Perdão, não vou lembrar agora, mas
seria o AND, o OR, certo? Onde aqui a gente tem que esses valores, se a gente tem uma estrutura condicional, um if aqui, a gente passa um valor que a gente quer verificar, digamos que se o número ele é maior do que 10, certo? E eu quero saber se ele é ímpar. Então, aqui vou passar nosso número novamente e verificar se ele é ímpar, se ele é par, no caso. Então, a gente tem essas duas condições. A gente consegue fazer isso em Python e outras diversas linguagens também. A gente consegue colocar mais de uma condição para verificar e validar determinada estrutura. Então, o que é que vai acontecer aqui? Na disjunção, eu acredito que seja o termo, eu não me recordo se é realmente esse, mas na disjunção, a gente vai ter que ele só vai ser verdadeiro. Perdão, pessoal. Tá fazendo muito barulho aí para vocês? Tá uma construção aqui embaixo. Tá fazendo, mas tá tranquilo. Tá certo. Perdão. Acho que já vai passar. Certo. O pessoal falou que é disjunção, certo. Então, continuando aqui. Pra mim tá bastante barulho. Como tá muito extremo, né? Eu vou me realocar aqui rapidinho, pessoal. Um momento. Acho que vai parar. Parou. Certo. Voltando. No end, o que é que a gente faz aqui? A gente está fazendo uma comparação. A gente quer saber se essa condição que a gente tem, se o número for maior do que 10 e o número for resto, ele for par, no caso, os dois têm que ser verdade para essa execução que está aqui, para essa instrução que está aqui dentro, digamos, sei lá. Print, ele é maior que 10 e par, certo? A gente quer verificar isso. Então, essa instrução de if aqui só vai ser executada se o nosso número que a gente receber do usuário, ele for, ou de vocês mesmos, né, que for passado, ele for maior que 10 e for par. Caso contrário, se algum desses for falso, ou se os dois forem falsos, isso aqui vai nos retornar se caso não tiver nenhuma condição de se não, como else, ele vai nos retornar nada, ele simplesmente vai passar pelo if, pela condição condicional. A estrutura condicional, certo? E assim por diante. Seguindo essa mesma lógica, a gente tem o OR, que a gente pode dizer, pô, eu quero que o meu número ou ele seja maior do que 10, ou ele seja par. Isso é suficiente para mim. Então, em Python a gente usa OR, certo? Vai ser aquela ideia, se algum dos dois forem verdadeiros, o que está aqui dentro vai ser executado. Caso contrário, ele segue o fluxo normal do programa. Então, bora ver um exemplo aqui, um exemplo legal, para a gente praticar isso. Pode ser até esse que eu falei agora, né? Então, def verifica número, um nome genérico. A gente vai passar nosso valor aqui, e aqui nesse valor a gente pode ter, né? Como eu fiz lá nosso if, digamos que eu quero que o meu número ele seja um número positivo, seja maior do que 0, e eu quero que esse meu número ele seja divisível por 2, certo? Então, eu vou ter que o resto ele vai ser igual a 0, quando for dividido por 2. Então, eu posso usar o end, num, porcentagem, o 2, e se isso aqui for igual a 0, eu executo a minha estrutura condicional, certo? Então, para evitar problemas com esse tipo de condições, é interessante a gente utilizar parênteses também para delimitar qual seria cada condição, certo? Pronto, seguindo esse fluxo, se ela for, a gente pode dar um print aqui no nosso número, fazer num o num, ele é positivo e novamente, bem simples, né? Eu acho que já fica bem intuitivo o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente declarou novamente o nome, passou um parâmetro, fizemos nossa estrutura condicional, onde a gente verifica o que a gente quer, e caso for o valor que a gente imagina, o caso que a gente imagina aqui, no caso, se passar nessas condições, ele retorna para a gente o valor desejado. Então, novamente, verifica número. E a gente pode passar um valor aqui, sei lá, 7. Verifica número certo, mas ele não retornou nada aqui. O que aconteceu? Como eu disse, né? A gente está tratando somente esse caso, onde o número ele é maior do que 0, no caso é um número positivo, e ele é par.
mas se ele for ímpar, não vai acontecer nada. Então, a gente tem que se atentar a esse tipo de caso e tratar qualquer possíveis casos. Nem sempre é possível tratar todos, mas alguns sim. Então, nesse caso, é para a gente obter, a gente pode, sei lá, um else qualquer, a gente pode dizer que não é positivo e nem par. Na verdade, a gente não consegue concluir isso já que é um end, né? Mas, tipo, a gente pode dizer que o número, ele não passou pelas condições. Então, a gente tem aqui um tratamento que é esse tipo de problema. Tem que botar um 8, a gente tem que 8 é positivo e pá. Tudo jóia até aqui? Perfeito. Agora a gente vai fazer algumas funções envolvendo a parte mais matemática e para a gente realmente fixar legal esse conceito de função e trabalhar em cima dela. Então, sei lá, digamos que a gente queira calcular a área de um círculo. Então, a gente tem que a área do círculo ela vai ser dada por π vezes o raio ao quadrado, certo? E como é que a gente poderia fazer essa função em Python? Bem, o π não é uma variável, não é um valor pré-determinado em Python, certo? Então a gente pode, sei lá, a gente pode denotar um valor para π como 3.14 e tá. A gente declara a nossa variável, a gente vai ter o def aqui, calcula área círculo, e aqui a gente vai estar passando o nosso valor do nosso raio, né? Que vai ser a nossa variável que vai estar variando. Então, o π é um valor fixo, o 2 também, no caso, a potência. Ô, professor, Pode falar. nesse caso, a gente não pode. Eu acho que dentro das bibliotecas tem o π, né? Como valor. Tem, exato. Eu ia falar mais à frente, mas obrigado. No Python, a gente tem uma biblioteca chamada Math, certo? O que é que essa biblioteca traz para a gente? O Cabo ele já disse aqui já. Ela nos dá alguns valores de variáveis, de valores, como é que se diz? De constantes que a gente utiliza muito. Então, valores de π, valores de outras variáveis envolvendo a física, valores de uma infinidade de valores. E a gente pode utilizar essa biblioteca para facilitar o nosso trabalho. E para chamar esse valor, a gente, como eu disse, né? A gente pode declarar aqui o valor de π, ou a gente pode chamar através dessa biblioteca. Ele vai ter já o valor reservado. Então, quem vai ser π aqui para a gente? A gente chama π a partir do nome da biblioteca, ponto π. A gente pode até verificar aqui, printando o valor. Então, essa biblioteca faz esse papel para a gente trazer esse valor dessa constante, para a gente estar trabalhando com ela. Entre outras funções também de matemáticas já existentes. Então, ela traz um certo nível de abstração, uma praticidade na hora da gente codificar, certo? Caso a gente não conheça ela, a gente pode prosseguir definindo os valores na mão mesmo de constantes e variáveis possíveis e trabalhar com elas. Então, já que a gente conhece agora a biblioteca Math, a gente pode fazer nossa função, calcula área do, sei lá, círculo, onde a gente vai estar passando o raio como parâmetro, certo? E aqui a gente vai ter a nossa área. E a área, ela vai ser igual a, como eu disse, o valor de π vezes o valor do raio, que vai ser passado pelo usuário. E para a potência, em Python, a gente tem que multiplicar duas vezes. Então, se a multiplicação ela utiliza somente um asterisco, a potência vai ser dois asteriscos. Então, para ter raiz, a gente pode utilizar divisão. E para a potência, a gente usa o valor que a gente deseja. E para não ter nenhuma incoerência no resultado, a gente pode delimitar também essas operações com parênteses. Entendeu? Então, a gente tem π raio ao quadrado. E a gente pode retornar esse valor. O return, ela é um termo, certo? É um termo intrínseco ao Python e a outras linguagens também, que ela simplesmente retorna o valor que a gente deseja. Então, a gente calculou o valor da área, como o próprio nome sugere. Calculou o valor da área e eu quero que seja retornado esse valor. Isso é interessante porque a gente pode acabar utilizando essa função dentro de outras funções. Então, digamos que, sei lá, eu tenho uma função chamada verifica se o terreno é grande ou pequeno. Se o círculo é grande ou pequeno. E aqui a gente vai estar passando a área, no caso, o raio também. E aqui dentro a gente pode simplesmente fazer um print
senão uma condição, um if, se a área, no caso a gente pode chamar a função aqui dentro, for maior do que 100, passando o parâmetro também dessa função, a gente vai ter que ele vai retornar um string chamando o terreno é grande ou ela é pequena. Então, é uma possibilidade, certo? O conceito de funções é interessante que a gente não tenha funções muito grandes, porque em certos momentos a gente pode modificar uma coisa aqui e quebrar todo o negócio e acaba dando mais problema no futuro, certo? Então, se você conseguir quebrar as suas funções em pequenas partes para trabalhar nela como partes separadas, fica mais fácil. E o Python e outras linguagens também possibilitam isso. Então, aqui a gente tem a função definida como calcular área, onde a gente passa o raio, e ela faz essa operação, e eu posso estar utilizando essa função dentro de outra função. Então, eu verifico aqui, calcula a área círculo do círculo, no caso, passando o raio. Aqui ela vai me retornar a área. Se essa área for maior do que 100, ela diz, pô, é grande. Caso contrário, a área é pequena. E agora basta a gente testar, né? Se está tudo certo. E há duas formas de a gente testar. A gente pode passar um input e digitar na mão, que nem eu tinha feito, ou a gente simplesmente pode vir aqui, chamar a nossa função, ele fica grande ou pequeno, e passar o valor aqui. Então, sei lá, digamos que 5. Então, a gente vai ter que... Vai ser 5 elevado ao quadrado vezes o valor de π. Ela é pequena. 10. Grande. E assim por diante, entendeu? A gente conseguiu trabalhar bem essa parte de funções e condicionais. E, fora isso, a gente também pode trabalhar com condicionais alinhados. O que seria isso? Estruturas de condicionais alinhadas. Aqui, eu tenho um if, certo? Que seria meu escopo principal. E dentro desse meu if, eu posso ter outra condição dentro dele. Então, eu vou ter um if dentro de um if. E isso é interessante para alguns casos particular. E a intenção que eu tenho aqui trazendo isso é mostrar que é possível fazer isso. Então, digamos que eu tenho uma condição aqui qualquer, se o número é maior do que 10, então, ou se não, se ele é positivo, eu consigo fazer uma verificação aqui dentro também se ele é par, entendeu? A gente consegue fazer isso também. Deixa eu pensar algum exemplo para a gente... Elton, Oi, pode falar. uma pergunta anterior. A gente vai poder utilizar as bibliotecas na atividade 2? Tipo, Mate, tem NumPy, tem SymPy. A gente vai poder... Se for para constantes, como eu fiz aqui, né, para valores de π e tudo mais, a gente... Eu acho tranquilo. Agora, se for funções que já fazem todo o cálculo do que está sendo pedido, acredito que não seria bom não, certo? Ok. Ô, professor, tem como você colocar aquelas duas últimas funções que você construiu? Vou tirar um print da tela, que eu estava fazendo elas aqui em cima. Pessoal, não se preocupa. Eu vou disponibilizar esse material para vocês lá no Classroom, certo? Então, esse primeiro momento entender o que está sendo feito aqui. E depois vocês podem olhar com mais calma e tentar replicar e ver a lógica direitinho. E até mesmo modificar, certo? Então não se preocupem com isso. Então, licença. Para fazer a atividade, não podemos usar as funções da biblioteca, mas podemos usar as funções que já veio diretamente no Python. Tipo a sum e a lem. Não, nesse caso não. Certo. Eu estava me referindo à questão das constantes, certo? Então, tipo, eu usei aqui a biblioteca math para trazer o valor de π, até aí tranquilo. Mas funções que já fazem todo esse cálculo não seria legal, não. Porque a ideia da atividade é justamente vocês praticarem, entendeu? A lógica, construir as funções e tudo mais. Ô, professor, outra pergunta. Você indicaria algum livro, algum material para a gente conhecer essas bibliotecas? Existe esse material? No geral, eu não procuro muito por livro. Eu simplesmente, digamos que eu queira fazer uma coisa específica. Então, sei lá, calcular matrizes. Eu pesquiso, vejo as bibliotecas as frameworks, bibliotecas da negócio que tem essas funções dela. Então, geralmente, em Python a gente vai ter NumPy, vai ter Pandas e assim por diante. E olha a documentação. No site do Python aí também, como o pessoal está dizendo, tem as bibliotecas, entendeu? Mas livro em específico eu não vou saber te dizer agora. Entendi, obrigada. Certo, pessoal. Então, vamos fazer só mais algumas funções aqui, só para exercitar melhor e fixar legal, certo? Eu vou tentar ir mais devagar, alguém falou que eu estava indo rápido ali. Então, sei lá, digamos que a gente tem agora o problema de criar uma função que verifica se um número
é divisível por 5 ou 3, certo? Então, muitas vezes pode ser que vocês vejam o problema com algo dessa forma, uma forma descritiva, certo? Então, vocês podem elaborar como é que eu pensaria para fazer isso aqui. Ele está pedindo justamente para criar uma função. Então, a gente vai ter que declarar a função que a gente verifica. A gente determina o nome da função. Número divisível. Novamente, a gente vai passar nosso parâmetro. Vai ser o número que vocês ou o usuário vai digitar. A gente quer verificar. E, novamente, já está meio descrito aqui já. Mas a gente vai ter um if. Número. Se ele for divisível por 5, ele vai retornar 0. Ou se ele for divisível por 3 também. Então, a lógica é a mesma, entendeu? E a gente pode retornar tantos valores como o valor que foi calculado, certo? O próprio valor que foi verificado. Então, aqui eu posso fazer um return do número, posso fazer um return de um texto qualquer que eu queira falar, tipo, o número é divisível por 5 ou por 3, certo? Como também eu posso retornar um valor booleano, que seria true ou false. E com base nesses valores, a gente pode trabalhar outra infinidade de coisas. Então, por exemplo, mais para frente, já me adiantando aqui, vocês vão trabalhar com estruturas de repetição. E em estruturas de repetições, você vai ter que o código vai ficar ali, se repetindo em um looping até ele chegar a um estado de pausa. Tipo, na função recursiva, quando a gente trabalha com função recursiva, vocês viram que a gente tem uma condição de parada. Então, na estrutura de repetição, vai ser a mesma lógica. Mas isso aqui eu estou me adiantando. E, no geral, a gente trabalha com elas, com esses valores de booleano. Então, sei lá, tem muita gente que usa while true, essas coisas do tipo. Então, joga um return e quando a condição for alcançada, e encerra aquele loop, certo? Mas, no momento, não precisa disso. Então, a gente tem aqui uma função que ela verifica se o número é divisível por 5 ou por 3, ela me retorna o valor booleano. Se ela for divisível por 5 ou por 3, ela me retorna verdadeiro. Caso contrário, ela me retorna falso. Mas fora o if e o else, a gente também tem outra palavrinha reservada, que é o elif. O que seria o elif? O elif, a gente vai ter o if, aqui, padrão, certo? Fazer meus desenhos aqui. A gente tem o if, tem a nossa condição. E, caso essa condição não for verdadeira, eu posso vir aqui e fazer outro if, certo? Digamos que eu tenho mais de uma condição para verificar. Posso fazer outro if aqui também. E dar outra condição 2, digamos. Isso aqui é totalmente possível, certo? A gente consegue criar vários ifs para verificar diferentes condições. Mas a gente pode também, a partir de um fluxo de execução, de código, a partir de uma lógica, a gente pode utilizar o elif. Pois, se a gente tem mais de uma condição, digamos que, sei lá, eu queira verificar se o número é positivo, ele é maior do que 0, ou igual a 0, né? Ele vai me retornar algum determinado de coisa aqui, uma mensagem. Então, número positivo. Melhor. Se ele for maior do que 0, eu posso verificar também se ele é menor ou igual, ou se não, se ele é menor do que 0. E vai ter ainda, além desses dois casos, o caso para qual ele seja igual a 0, entendeu? Então, o intuito do elif é que a gente utilize o mesmo fluxo de execução de código que nem a gente tem aqui, onde a gente tem mais de uma condição. Então, eu tenho que o meu número, ele pode ser maior do que 0, ele pode ser menor do que 0, ou, caso contrário, ele pode ser igual a 0. E aqui cair na condição do else, certo? Não sei se deu para ficar legal. Vocês conseguiram entender essa lógica? Perfeito. Pode falar. Tá escutando? Pode falar, Misério. Alô, pode falar. Se no caso, vamos dizer, ali, tem como botar naquela parte onde está o desenho, esse parte aí, Perdão, Misério, tua voz cortou. Pode repetir, por favor. Misério. Enfim, bora continuar. Tem algum motivo de vocês usarem o Google Colab? Queria saber se sem algum fundamento de otimização pesado, ou se é mais fácil, sei lá, eu só uso Visual Code. Então, o curso, ele, a princípio, ele abrange tanto pessoas do ensino médio, pessoas iniciantes, quanto também pessoas de graduação,
que já tem algum conhecimento. Então, o Google Colab, ele é uma abordagem prática no sentido de quem não tem tanto conhecimento para configurar um ambiente de desenvolvimento. Então, se a gente quer trabalhar com IDE como o VS Code, a gente tem que instalar o Python, e muitas vezes pode dar um trabalho e a pessoa possa ir um trabalho a mais. Então, para a gente começar de maneira prática, a gente utiliza o Google Colab, que já é um ambiente pronto, entendeu? Seria esse o motivo. Ô, professor, outra pergunta sobre... Eu percebo que quando você escreveu, apareceu já, é como se ele tivesse identificado o que você iria fazer. Isso é do Colab, o VS Code tem, é porque você já fez em um outro momento. Por que o seu aparece já o que é para fazer? Isso é o Copilot. É um IA que ajuda meio que a completar esses códigos, entendeu? Então, sei lá, eu dou um nome aqui, da função, ele meio que vai completando para mim. Mas, no momento, isso é irrelevante, entendeu? Eu não Mas realmente isso estou é utilizando do ele. programa ou você que colocou alguma extensão? É do programa mesmo. No caso, como eu tenho a conta institucional, né? Eu tenho digamos, esse direito de ter esse recurso. Aí aparece aqui. Mas não se atentem muito a isso, não. Certo? Então, bem, como eu disse, a gente pode ter mais de uma condição e a gente pode utilizar o ELIF para verificar essas possíveis condições. Então, que é o caso, quando eu tenho um número maior do que zero, menor do que zero, ou ele pode ser igual a zero, eu posso estar utilizando o ELIF. Esse é um exemplo de caso, certo? Então, vamos terminar primeiramente esse problema aqui. A gente tem que criar uma função que verifica se o número é divisível por 5 ou por 3. Então, if o número for divisível por 0, por 5, ele vai retornar 0, ou se ele for divisível por 3. Aqui ele vai retornar para a gente true. Caso contrário, ele retorna false. E, novamente, a gente pode estar trabalhando com esse retorno dessa função. Então, eu posso criar outra função que verifica esse valor e, de acordo com o número... Deixa eu ver. Se o número for divisível por 5, eu posso criar uma função que mostra, sei lá, mostrar texto. Quando ela recebe um número, e aqui a gente pode passar um if, outro if. Isso aqui seria redundante, certo? A gente passa a função e ela verifica. Se isso for verdadeiro, ele executa esse código aqui. Caso for falso, ele executa esse código. Então, o if, ele também tem essa propriedade onde ele verifica o booleano. Então, no if, se isso aqui for true, ele executa a seguinte instrução, que está aqui abaixo, certo? E assim por diante. Então, beleza. Voltando para aquela parte que a gente utiliza o elif, para quando a gente tem várias condições, utilizando o exemplo mesmo do zero, se o valor maior do que zero, ou menor do que zero, ou igual a zero, a gente pode construir a seguinte função, def, eu vou utilizar um número genérico aqui, verifica o número, a gente passa o valor, e aqui a gente pode verificar, né, if maior do que zero, então a gente pode, sei lá, print, o número é positivo. Caso contrário, a gente tem outra condição, o elif. Elif, se o número for igual a zero, a gente tem igual, que o número é igual a zero. E caso contrário, a gente tem simplesmente que o número ele é negativo. Então, a gente consegue utilizar essa estrutura aqui do elif para verificar mais de uma condição, como eu disse, certo? Então, pode jogar aqui, verifica o número e, sei lá, menos 10. Menos 10 é negativo, certo? 20 positivo e 0. 0 é igual a 0. Então, é só qual é o intuito, né, de eu estar mostrando isso aqui? Que caso a gente tiver mais de uma condição para a nossa aplicação, nosso problema que a gente queira resolver, a gente consegue utilizar tanto o if quanto o elif para continuar numa mesma estrutura, no mesmo fluxo, mas também a gente consegue utilizar um if, entendeu? Só que esses vão ser fluxos diferentes de execução. Então, esse if não vai estar relacionado a esse e assim por diante. Já esse else vai estar relacionado ao mais próximo dele, no caso, esse if aqui de cima, certo? Deu para entender legal aí? Joia, pessoal? Tranquilo. Então, pronto. Nessa parte de função, eu acredito que deu para fixar legal. Agora,
a gente vai trabalhar um pouco com função recursiva. A gente acabou vendo bem rapidamente na última aula, certo? Logo no final, a função recursiva. O que seria a função recursiva? A função recursiva, a gente tem que ela chama ela mesma, certo? E onde é que ela é utilizada? A gente vai ver que ela é muito utilizada em códigos de IA e coisas do tipo, e ela pode ser substituída também por um instrutor de repetição, que a gente vai ver mais à frente. E qual é o intuito dela? Ontem, a gente viu, ontem não, no caso, no sábado passado, a gente viu a função fatorial calculada recursivamente, certo? Onde a gente recebia o valor, a gente queria calcular o fatorial, e a gente tinha o nosso critério de parada, que seria a nossa condição dessa função parar e voltar. Porque o que acontece? No fatorial, a gente tem, sei lá, a gente tem 5 fatorial. Como é que ele é calculado? O 5 fatorial, ele vai ser igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Onde o 4, aqui, a gente tem que o 4, ele vai ser igual ao 4 fatorial. Então, na verdade, a gente tem 5 vezes 4 fatorial. E aqui, consequentemente, a gente vai ter que o 4, ele vai ser 4 vezes o 3 fatorial. Onde a gente não sabe qual vai ser esse valor de 3 fatorial. E a função recursiva, como é que ela funciona? Aqui, a gente vai, primeiro, construir nossa função, né? Então, como é que a gente constrói uma função recursiva? A gente tem a nossa condição de parada, f_num, pode falar, igual a 0, que é a nossa condição base, ou num igual a 1. Caso o nosso número recebido seja igual a 0 ou igual a 1, ele vai retornar 1, que é essa condição base. E caso contrário, ele vai justamente fazer a multiplicação do nosso número atual com a nossa função, chamada novamente aqui, sendo que com o valor de n-1, número menos 1, no caso. Então, qual vai ser o fluxo de execução aqui, né? A gente pode até colocar um print aqui, para entender o que está acontecendo. E chamar aqui a nossa função. Non-type. Beleza. Certo. Aqui ele retornou o 120. E aqui os valores que foram calculados. Então, como é que vai se dar esse fluxo de execução aqui? Então, a gente vai receber o número igual a 5, ele verifica. O número, ele é 0 ou ele é 1? Não. Caso contrário, ele vem aqui, multiplica o número pela função fatorial recursiva. Então, aqui ele vai, quando ele chamar a função novamente, ele vai chamar o número que foi recebido menos 1. Então, aqui a gente vai ter 4. E, novamente, ele faz a verificação. O número é igual a 0 ou 1, ele não. Então, ele passa novamente para cá, até chegar à nossa condição base, que seria o 0 ou 1. Quando ele chega em 1, ele retorna 1. Então, a gente tem que essa função aqui, ela vai retornar 1 vezes o número que a gente tem. Então, ela vai descendo, entendeu? A gente tem, como já havia explicado, a gente tem uma pilha aqui, ela vai armazenando esses valores. Então, eu tenho o meu caso base, onde ele vai ser o 5, ele verifica se o 5 ele vai ser igual, se o valor que eu passei ele vai ser igual a 0 ou 1. Se não for, ele chama novamente a função, passando o valor num menos 4, num menos 1, certo? Então, esse é o valor atual de num, que a gente passou, e agora ele vai calcular para num igual a 4. Só que num igual a 4 também não é igual a 0, igual a 1. Ele vai retornando, certo? E qual é o intuito disso? Com isso, a gente vai conseguir o fatorial de 1. O fatorial de 1, que antes era um número desconhecido, a gente sabe que ele vai ser igual a 1. O fatorial de 0 vai ser igual a 1. Com isso, eu consigo utilizar esse fatorial e multiplicar pelo número anterior que eu sabia. Então, digamos que quando eu chego no meu caso base, a gente vai ter 1 fatorial, que é igual a 1. E agora eu consigo multiplicar 2 vezes 1 fatorial. Isso vai me retornar o 2 fatorial. E, consequentemente, quando eu tenho 2 fatorial, eu consigo calcular o 3 vezes o 2 fatorial. E, novamente, o 4 vezes o 3 fatorial e o 5 vezes o 4 fatorial. E, por fim, eu obtenho o meu resultado final. Então, a função recursiva, ela vai armazenar esses valores a princípio. E, quando ela acha o nosso caso base, ela vai retornando. Então, aqui eu tenho o meu 1 fatorial, que vai ser passado para calcular o meu 2 fatorial, que vai ser passado também para calcular o meu 3 fatorial, e assim consequentemente, certo? Então, aí fica meio que nessa estrutura de pilha, onde o último a entrar é o primeiro a sair. Então, só relembrando esse caso aí da função recursiva para o fatorial, certo? Vocês conseguiram entender? No caso, Elson, então seria uma função que chama ela mesma.
Exatamente. O recursivo seria isso. É uma função que chama ela mesma. Exato. Professor, no caso, se eu quisesse somar uma sequência de números ali no lugar, então, da multiplicação, eu colocaria soma. E ele faria a mesma coisa. Seria possível. A gente pode fazer um teste disso com a função de Fibonacci, né? Com o número de Fibonacci. Então, sei lá, def, Fibonacci, se escreva assim. A gente passa o valor que a gente quer calcular. Ele já deu aqui já, mas a gente verifica, né? A gente tem a nossa condição inicial, que seria a nossa condição de parada, que seria o valor mínimo que a gente poderia ter daquela função. Então, a gente tem que, se o número ele for igual a 0, ele vai retornar 0. E a gente vai ter mais de uma condição, né? Ele num igual a 1, ele vai retornar 1. Então, aqui a gente tem nosso caso base, nossa condição de parada, certo? E agora a gente vai trabalhar em cima da nossa função. Então, para a função para Fibonacci, né? A gente vai ter return Fibonacci. Já disse aqui já. O número que a gente tem, menos 1, mais o número que a gente tem, menos 2. Então, ele vai fazer a mesma ideia. Ele pega o nosso valor que tem, digamos que esse daqui, igual a 5. Igual a 5. Então, um número maiorzinho para verificar. Então, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar nosso valor, ele verifica. O número é igual a 0 ou é igual a 1? Não. Então, ele passa. Ele vem aqui e soma os dois valores. Ele pega o valor do número que a gente tem, no caso a gente passou 10, aqui vai ser 9, mais o valor menos 2, a nossa função. Ele novamente aqui, ele vai entrar na função, vai verificar. Então, o valor que foi passado aqui, no caso subtraído por 1 e por 2, ele é igual a 0 ou igual a 1? Não. E vai novamente fazer essa estrutura de pilha, né? Ele vai retornando até o caso base, e quando ele acha o valor de referência, ele descobre aquele valor e vai realizando as outras operações. Então, aqui, a princípio, ele não sabe quem seriam esses valores que vão ser somados. Então, ele vai se chamando até chegar no caso base e, por fim, pode falar, até chegar no caso base e, por fim, ele retorna o valor desejado. Então, a gente consegue utilizar funções recursivas justamente para esses casos, né? Onde a gente tem, sei lá, séries, onde a gente vai ter somas de diversos números, ou entre outras coisas. Mas importante determinar também que a gente tem que saber qual o critério de parada dele, entendeu? Então, função recursiva, às vezes, é um pouco complicado de visualizar e até de explicar, mas na ideia, resumidamente, como eu falei já, a gente vai ter nosso critério de parada e ele vai retornando até nosso valor base. E com isso, depois que ele descobre o nosso valor, ele vai retornando. Ficou claro, pessoal? Alô, tá escutando? Alô, Misael, pode falar. Nessa função aí do Fibonacci, a função, tu botou 10. Você botou 10. Aí ele vai meio que fazendo um feito loop, decrementando. Exato. Tipo 10, 9, 8. Ele começa aqui com 10, né? Aí vai fazendo um retorno. Isso. A gente tem aqui que ele vai chamar a função. Quando ele chamar a função, a princípio aqui a gente tem 10, né? 10 e 10. Isso aqui a gente vai ter Fibonacci igual a 9 e 8. E aqui ele faz essa verificação. É igual a 0 ou é igual a 1? Não. Então ele faz novamente a mesma operação, entendeu? Bora fazer com o número mais baixo, sei lá, 5 aqui. Já fica mais rápido. Então, aqui, 5 menos 1, 4, menos 2, 3. Ele verifica a nossa condição de parada. Se não for, ele vai chamar a função novamente. Porque até aqui, eu não sei quais são esses valores aqui. Entendeu? No caso, Então, ele vai fazendo meio que duplicando. Tipo, eu fiz uma chamada, a de 5. Aí faz uma chamada de 4 e de 3. Aí depois vai ter que fazer mais duas chamadas na função de 4 e mais duas chamadas na de 3. E assim ele vai indo. Exato. Então, seguindo aqui, a gente vai ter, por exemplo, até o número ser igual a 0, né? Então, a gente tem Fibonacci. Novamente, a gente ainda não sabe o que é. A gente vai ter aqui menos 1. A gente vai ter 3. E aqui a gente vai ter 1. Então, aqui a gente chegou num dos nossos critérios de parada. Onde 1, ele vai ser igual a 1. E esse aqui, esse valor, ele vai passar a ser 1, certo? E aqui, a gente ainda também não sabe. Então, ele vai continuar. Essa função, ela vai continuar, mas esse valor aqui eu já sei, certo? Que é igual a 1. Então, aqui, de novo, ele vai subtrair 1 até chegar o valor de parada.
e quando ele chegar no valor de parada, ele vai retornar o meu valor. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, 1 mais 1. Aí depois ele sabe quem é os valores para Fibonacci de 4, de 3 e de 4 e de 3. Vai ser 1 mais 1. E assim por diante, entendeu? Ele vai retornar esses valores. Aí, por de 3, ele vai ter que vai ser 1 mais 1, que vai ser 2, sei lá. E assim por diante. Ele vai meio que empilhando, entendeu? Até descobrir. A princípio, ele não sabe qual é aquele valor base ali. Então, ele vai descendo. Pode falar. Então, esse recurso aí de usar a função dentro da função, quanto mais eu usar, mais pesado também pode ficar a função, tipo, a execução. Também. Em questão de memória, né? Exatamente. Só isso mesmo. Não, sim, não. No caso, ele vai até o caso base, né, João Neto? Ele determina ali o 1 e vai somando os valores. E nisso, para cada função, para cada valor específico, por exemplo, a gente sabe que para o Fibonacci, de quando ele tem o valor igual a 0 igual a 1, ele é igual a 1. Ele retorna, no caso, quando é 0 igual a 0, e quando é 1, ele retorna 1. Então, a gente tem esse valor aqui para o Fibonacci de 1. Então, quem vai ser o Fibonacci de 2? Ele vai ser a soma do número anterior mais o seu antecessor, certo? Então, o 3, eu sei que o antecessor dele vai ser 2, o Fibonacci de 2, mais o Fibonacci de 1. O Fibonacci de 1, ele é igual a 1. E o Fibonacci de 2, ele vai ser igual a o seu anterior, que é 1, mais o 0, que é seu antecessor. E assim por diante, entendeu? Aí ele vai descobrindo. Ficou claro, Jonathan? Joia. Então, acho que ele deu para dar uma esclarecida legal nessa parte de função recursiva. Mas a ideia é essa. Você vai ter um caso base, você vai descendo até ele vai retornando esses valores até a gente conseguir o valor desejado, certo? Então dá para usar em diversas coisas, dá para usar para somar uma sequência de números. Por exemplo, você consegue fazer diversas coisas que poderiam ser um loop, você imagina que seja um estrutura de repetição, e ele consegue sair somando esses valores. Então, vocês vão se achar muito parecido com uma estrutura de repetição for. Seria interessante entregar pelo link do Google Colab, porque a gente consegue visualizar melhor e até executar o código por lá, entendeu? Então fica mais prático nesse sentido. No geral, a gente conseguiu abranger todos os conceitos que a gente viu até agora, que foi o de função, o de estrutura condicional e o de função recursiva. Então, aqui a gente vai continuar fazendo alguns exemplos para fixar melhor. Sim, pode anexar o arquivo também, Daniele, para fixar melhor e é isso. Então, vamos trazer mais alguns problemas aqui, né? Teve um que eu acredito que estava lá no material dessa atividade 2, que ele pedia para calcular, converter de graus Celsius para Fahrenheit. Então, primeiramente, a gente precisa ter o conhecimento de domínio, né? Seria a fórmulazinha. Então, a gente tem que, para Fahrenheit, a gente tem que Celsius vezes 9 sobre 5 mais 32, certo? Então, a partir disso, a gente consegue construir nossa função. Qual o problema? Ele pede para converter os graus em Celsius em Fahrenheit. Eu não sei escrever muito bem, eu acredito que seja assim. E o que é que a gente precisa? Ele quer uma função e aí a gente tem um conhecimento de base. Então, aqui não tem muito o que fazer, é só substituir. O único valor que vai ser variável vai ser o nosso C, que vai ser o valor que a gente vai receber e que a gente quer converter. Então, a gente declara nossa função, converte para Fahrenheit. A gente passa a nossa temperatura em Celsius. E aqui a gente pode simplesmente fazer um return. Então, a gente tem que ou fazer uma função. Aí tem a temperatura. A gente pode criar uma variável dentro da nossa função, como eu havia falado. Ela vai ser de escopo local em Fahrenheit. E essa nossa variável, ela vai ser igual à temperatura em Celsius vezes 9 sobre 5 mais 32. Novamente, vocês que se presenciarem algum tipo de incoerência no código de vocês, possivelmente pode ser essa questão também de escopo das operações entre as variáveis e os valores. Então, o que eu fiz? Criei a função,
dei o nome a ela, passei novamente o parâmetro que eu quero calcular, utilizei a função que é o que ele determina, né, o que ele pede. Isso aqui seria conhecimento de domínio. E fiz as contas. Substituí aqui o parâmetro que vai ser recebido pelo parâmetro que vai ser modificado. E isso aqui vai nos retornar a temperatura. Certo. Agora, para exemplificar melhor a questão do escopo local e escopo global, se a gente fizer um print aqui da nossa variável que a gente criou dentro da função, a gente vai ver que ela simplesmente nos vai retornar um erro, porque essa variável não existe no escopo global, ou seja, ela não é visível para essa função aqui. Então, como eu disse, a questão do escopo também é uma coisa importante, porque pode acontecer casos como esse. Digamos que você tenha... Aqui parece bem óbvio, né? A primeiro caso. Mas, digamos que você esteja fazendo uma pesquisa, alguma coisa, esteja utilizando o Python para fazer embasamento, para manipular os seus dados, visualizar e tudo mais. Pode ser que você tenha funções gigantescas e você acabe cometendo erros como esse. Então, é importante ter em mente que isso pode acontecer, entendeu? Erro de escopo. Então, converte para Fahrenheit. A gente pode chamar essa função agora e passar um valor de, sei lá, temperatura Celsius, 34 graus. E ela vai nos retornar o valor em Fahrenheit. Tem um exemplo bem clássico também, tem a da calculadora que vocês fizeram de operações. Então, a gente tem aqui um Delphi. Se a gente quiser fazer nossa calculadora, a gente pode declarar uma função. A gente vai passar o quê? O que a calculadora faz? Ela recebe 2 valores e recebe qual a operação que vai ser realizada. Então, a gente tem aqui, sei lá, o valor A, o número 1, o número 2, que ela vai receber, e a determinada operação que ela vai realizar, certo? E essa operação, a gente pode fazer comparações e montar nossa calculadora. Então, digamos que a gente quer uma calculadora básica que some, subtraia, divide e multiplique. Então, aqui a gente vai construindo nossos parâmetros, né? E a gente pode utilizar também do Elif como recurso para isso, porque vai seguir o mesmo fluxo. O que ele vai fazer aqui? Se a operação ela for igual a gente pode dizer, o usuário pode digitar um texto ou um símbolo. Então, digamos, sei lá, seja igual a soma. A gente tem que ele vai retornar o valor do número 1 mais o número 2. E assim por diante. Então, aqui eu faço verificação, né? Se a operação for igual à soma, ele retorna, obviamente, a soma dos números. Se, então, a operação, se não for igual à soma, então ele passa para o próximo elif. Então, se a operação for igual à subtração, o que ele vai retornar vai ser a subtração entre os dois números. Então, no 1 menos no 2. Se também não for nenhum desses dois, ele passa para o próximo. Então, a operação igual a multiplicação retorna no 1 vezes no 2. E assim por diante. E para o último caso aqui, a gente pode utilizar simplesmente o else. Por quê? A gente vai ter que, no caso, a gente não pode retornar o else aqui, porque a gente tem uma condição. Mas a gente pode fazer isso aqui. Digamos que nossa calculadora seja simplesmente de soma, subtração e multiplicação. Então, se a operação que eu estou fazendo não é uma soma, não é uma subtração e não é uma multiplicação, obviamente só vai faltar a divisão. Então, eu posso fazer das duas formas. Eu posso explicitar o que eu quero fazer, fazendo um elif, operação igual a divisão, ou se eu conheço o meu problema, eu sei que ele só vai ter essas 4 condições, no caso, eu sei que se não for nenhuma dessas 3, eu posso simplesmente utilizar o else aqui no final. Certo? Alguém lembra? Ô, professor, pode falar. Nesse caso, por exemplo, se o usuário digitar um número, um símbolo diferente, ele vai dividir. Certo, exatamente. Bem pensado, porque ele não vai fazer a comparação, né? No caso, ele faz aqui a soma, subtração, multiplicação. Então, se ele digitar qualquer outra coisa aqui, ele vai cair nessa condição de fazer a divisão, né? Bem pensado. Então, digamos, sei lá, eu passo 4 e 5. E eu não passo nenhum parâmetro. O que ele vai fazer, me retornar, vai ser falso, porque eu não estou passando nenhuma operação. Mas eu posso passar um parâmetro qualquer, sei lá, esquemato. O nome da esquemato não está definido, é um string. Ele vai retornar justamente a divisão entre os dois valores. Então, para evitar esse tipo de problema, vocês utilizam o elif para definir bem o seu caso de uso.
Eu poderia, então, usar o else, por exemplo, para dizer para o usuário que o símbolo que ele digitou não é um sinal de operação, alguma coisa nesse sentido. Justo. Operação inválida. Você pode dizer que nenhum, digamos que ele ensina um valor que não seja coerente, você pode dizer que a operação é inválida. E com isso você pode também continuar incrementando a sua calculadora, né? Então, sei lá, até então a gente tem soma, subtração, multiplicação e divisão. Mas a gente pode ter também aqui uma operação de potência, certo? Se for igual a potência, a gente vai ter no 1 elevado a no 2 e assim por diante. Pode fazer uma infinidade de coisas. Então, ele vai seguir essa estrutura aqui de repetição. E caso nenhuma delas forem satisfeitas, ele vai retornar a operação inválida, certo? E é isso. A gente também pode tratar essas nossas entradas de texto. Porque, por exemplo, digamos que o usuário ele vem aqui e digite soma com S maiúsculo. O que é que vocês acham que vai acontecer? Eu acho que vai dar erro. Exatamente. Ele vai dar como operação inválida, apesar de que soma realmente está aqui, mas ela está de outra forma. Como a gente pode tratar esse tipo de coisa? Tem uma função no próprio Python que ela já faz isso para a gente, né? Então, a gente pode pegar aqui, operação, no caso a gente já tem nossa variável aqui, ponto .lower. Então, isso aqui o que essa função faz? Ela deixa toda a nossa entrada da operação em letras minúsculas. A gente pode também utilizar o upper para deixar todas maiúsculas. Tem outras também, tem o capitalizer, entre outros, que se vocês tiverem interesse, vocês podem olhar lá na documentação. Provavelmente a gente vai falar mais delas mais à frente no curso também, mas é uma forma também de tratar possíveis erros, certo? Então, digamos que a gente tem uma entrada que seja um string, é interessante a gente sempre utilizar essas funções para padronizar, para evitar possíveis erros. Então, aqui eu posso adicionar minha função, .lower, e com isso, está resolvido. Ele vai realizar a soma. E para realizar uma operação dentro da outra, por exemplo, um de conversão, aí você quer de, sei lá, quilômetro para metro. Aí a conversão vai ser chamada logo pela calculadora para depois ser quilômetro por metro, sabe? Beleza. Deixa eu só pensar um pouquinho aqui. Chamada pela calculadora. No caso, eu teria outra função que ela vai converter metros para centímetros. Isso. Então, aqui eu passo o valor que vai ser retornado, vai ser o valor da minha calculadora. É porque, no caso, assim, a conversão seria o pré-requisito. Aí depois que ele diria se vai ser de metro para centímetro ou outro, sabe? Porque na lista que passou também tem assim. Tem um exemplo que é assim, que é a conversão de nada. Deixa eu pensar aqui rapidinho. É que eu ainda estou tentando entender o problema. No caso, a gente já tem nossa calculadora montada aqui. Ela realiza nossas operações. Tu fala que queria que utilizasse justamente essa função que a gente tem aqui para fazer esse cálculo de conversão, certo? Então, certo. Então, a gente podia passar aqui, converter. Não necessariamente precisaria passar um valor, poderia sim, no caso, metros. E aqui, a gente poderia retornar de metros para centímetros, a gente vai ter 10 elevado a menos 2, certo? Certo. Então, a gente tem 10 elevado a menos 2. E a gente pode simplesmente vir aqui e passar, né, nosso valor. Então, converter metros para centímetros. Eu chamar minha função aqui, eu posso atribuir uma variável de soma, subtração, e assim por diante, divisão. Não, divisão embaixo. Subtração e potência. Então, eu recebo dois números, eu faço a operação entre esses dois números e eu suponho que sejam em metros, que eu quero converter para centímetros, e aqui eu posso passar a minha função que converte metros para centímetros e passo o valor que eu somei, que eu fiz a chamada. Perdão, pessoal, se o carro passar. Faço minha operação para converter de metros para centímetros, passando o valor que foi calculado na operação, de acordo com a operação. Seria isso? É isso. Então, a gente consegue utilizar essa outra função para a conversão com base nas nossas operações. É bem simples, na realidade. Conseguiram entender o que eu fiz aqui? Sim. Pronto.
Agora, basta testar, né? Então, a gente tem aqui que é uma operação de soma, 4, 5, e ela não está retornando nada, porque não tem print. Deixa eu fazer um print aqui. Certo, no nome. Vamos ver o que aconteceu aqui. Está recebendo 4, 5, a operação é soma. Ele compara, vem aqui, realiza a soma e passa como parâmetro para outra função. Na outra função, ela vai vir como metros, e metros vai ser vezes 10 elevado a menos 2. Provavelmente não tem como fazer elevado a menos 2. O que a gente pode fazer? 0. É 10 elevado a 2. 10 elevado a 2? Eu acho que o problema é que a calculadora não está retornando nada. Ah, realmente. Bem pensado. Obrigado. Então, aqui vai estar retornando a função. Nossos valores e assim por diante. Então, aqui, pronto, funcionou. Então, aí tem 4 mais 5, vai ser 9. 9 vezes 10 elevado ao quadrado, a gente vai ter 900. E é isso, pessoal. A gente tem aqui a nossa calculadora e a gente consegue converter também de metros para centímetros. No caso aqui, de metros para unidade de medida. Enfim, assim por diante. Deixa eu só fechar isso aqui. Funciona também, utilizando menos 2, de metros para centímetros. Então, novamente, o que a gente fez até então? A gente revisou o conceito de funções, a gente revisou o conceito de estrutura de condicional, a gente aplicou na prática, a gente viu também funções recursivas, viu ifs alinhados, viu como utilizar funções dentro de outras funções, e é isso. É verdade, metros para centímetros fica 10 elevado a 2, perdão. Então, a gente tem 900 centímetros. Eu confundi com de metros para centímetros, de centímetros para metros. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Certo. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa acrescentar aqui. Que realmente a gente trabalhou tudo que a gente viu até o momento, né? Eu acredito que esteja de bom tamanho a aula. Para essa semana não vai haver como? Você falou de módulo ou funções modulares? Não, a princípio não. Mas a gente consegue construir um módulo, né? Então, o módulo, ele vai ser justamente, digamos que eu quero aqui modificar minha calculadora para ele fazer o módulo. Então, posso fazer um elif, operação, ponto lower, igual a módulo. E aqui a gente tem que, o módulo, ele tem um módulo, no caso, em relação ao resto, que ele vai fazer isso aqui, e pode ser que você esteja falando em relação a esse módulo aqui, e seja, no caso, elevar o valor. Mas isso é só para quando você está trabalhando com vetores. Seria esse módulo que você se refere ou seria outro módulo? Jardel, na segunda atividade, não teria como utilizar loops, porque até o momento a gente não viu o conceito de loops ou o assunto de loops. Então, a ideia é que fosse realizado realmente com os conceitos que a gente viu até o momento. É válido sim, Carolina. Deixa eu ver só. A pessoa teria como se eu dar uma rápida fala do que fazer na atividade 2 e como montar a calculadora, depois as funções separadamente sem fazer, mas pelo que eu entendi, tem que fazer tudo sobre uma função. Exato. Deixa eu pegar aqui a atividade para mostrar e rapidamente como funcionaria, né? Então, na atividade, ela seria bem similar a isso que eu fiz aqui, né? A gente vai ter os parâmetros e vai ter a operação. Então, a gente vai fazer simplesmente uma estrutura condicional, que vai comparar com a entrada que o usuário vai estar dando, e aqui, realmente, dentro do if, é onde vai estar toda a construção da lógica, entendeu? Deixa eu só abrir a criatividade rapidinho. Enquanto isso... Exato. Gladstone. A gente não pode utilizar nenhuma função pré-definida, pois senão ia ficar muito fácil, né? A ideia é que vocês exercitem a lógica de como montar funções e trabalhar com as variáveis e a estrutura condicional e assim por diante, entendeu? Então, tem muitas funções no Python de diversas bibliotecas que já fazem essas operações que a gente colocou com a atividade lá. No caso, não pode isso. Então, temos de usar recursivizado em vez de função reto. Isso. É possível fazer a conversão de base numérica com apenas o que foi visto até agora. Exemplo, vai ter 16 da base 10 para a base 3. No caso, deixa eu pensar um pouquinho. Eu acredito que sim. Eu só teria que pensar melhor como fazer isso. Senão vai ficar algo grande. É isso que eu fiz. Você pegou esse 16 na base 10 para a base 3. Um momento, pessoal.
Bem, eu acredito que a aula a gente conseguiu cumprir o propósito dela, que seria justamente dar essa revisão, né, dar essa passada aí nos assuntos que a gente viu até então e fixar melhor. Para essa semana não vai ter nenhuma atividade para vocês estarem realizando, certo? Então, tem a atividade que tem ainda, né, no caso seria a segunda atividade, vocês vão ter esse prazo a mais para entregar até o sábado, se não me engano, até segunda-feira. E é isso, para a aula de hoje que eu tinha de proposta seria isso, pessoal. Então, eu vou aqui ver agora a segunda atividade e a gente vai fazer algumas paradas com ela aqui, vai tentar sanar algumas dúvidas, certo?